Boa noite, meu nome é Felipe. Essa é uma live devocional onde eu trago uma leitura bíblica, mas antes eu gosto de começar com uma oração. Então você que está me assistindo, feche os seus olhos e me acompanhe nesta oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta live. Que o Senhor traga todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Colossenses 3. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para a explicação dessa passagem. Amém. Então vamos lá. Como eu disse na oração, a leitura de hoje é Colossenses 3. É uma das cartas de Paulo. E para você que nunca assistiu minha live, eu gosto de dar um contexto da leitura. Paulo não foi um dos apóstolos escolhidos por Jesus. Ele se converteu depois, pois Paulo era um fariseu, e como a maioria dos fariseus da época, eles perseguiam Jesus e seus apóstolos. E no meio do caminho, um dos apóstolos de Jesus estava em Damasco. Paulo foi para lá para assassinar este apóstolo. Mas no meio do caminho, ele acabou caindo. Muitas pessoas falam que ele caiu do cavalo, mas o texto que está lá em Atos 9 não especifica. Está escrito caiu por terra, então dá a entender que ele estava a pé. Não dá a entender que ele estava a cavalo. Então ele se converte. Como ele era um cidadão romano e judeu, ele tinha dois nomes. Tanto Paulo, que era com seu nome romano, como Saulo, o seu nome judeu. Então ele, como eu posso dizer, ele, para facilitar suas viagens pelo Império Romano, para facilitar as suas viagens missionárias e também a conversão dos gentios, ele utiliza o seu nome romano Paulo. E uma das igrejas que ele acabou fundando foi a de Colossos, de Colossenses, que, se não me falha a memória, fica na Grécia. Vamos ver só rapidinho. Colossenses. Na verdade não fica na Grécia, na verdade fica na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, a versão que você normalmente utiliza. A versão que eu trago hoje é a Bíblia de Jerusalém. Ela é uma Bíblia de estudo, então além do texto, eu vou ler os seus comentários. Colossenses 3. A união com Cristo Celeste é o princípio da vida nova. Se, pois, fosse ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é a vossa vida se manifestar entre vós, ele será manifestado em glória. Então a gente tem um comentário. Que letranga. Unido a Cristo pelo batismo, o cristão participa já realmente sua vida celeste. Mas essa vida continua espiritual e escondida. Será manifestada gloriosa apenas na parúzia. Então, a gente tem preceitos gerais da vida cristã. Mortificai, pois, vossos membros terrenos. Aí a gente tem um comentário. A obra de morte e ressurreição, operada pelo batismo de maneira instantânea e absoluta no plano místico da união com Cristo Celeste, deve realizar
de modo lento e progressivo no plano terrestre do velho mundo em que o cristão permanece mergulhado. Já morto em princípio, deve morrer de fato, mortificado dia a dia o homem velho do pecado que ele vive. Então aqui a gente tem um grande ensinamento. Você não vai vencer o seu pecado, você não vai vencer tudo num dia só. Ah, me batizei, pronto, sou uma nova pessoa. Não, é um caminhar. É um caminhar. É um dia de cada vez. É uma batalha de cada vez. Fornicação, mortificação, não. Fornicação, impureza, paixões, desejos maus e a cupidez, que é a idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. As palavras sobre os desobedientes são omitidas por alguns testemunhos antigos e por diversos são necessárias para explicar a partir dessa passagem, cara, de Éfeso, né? Entendeu? Assim também andastes vós quando vieis entre eles, mas agora abandonai tudo isso: ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversa decente. Não mintais uns aos outros. Vós vos desventiteis do homem velho com as suas práticas. E vós revisteis o novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. O homem criado, aí a gente tem esse comentário, o homem criado à imagem de Deus perdeu-se, procurando o conhecimento do bem e do mal fora da vontade divina. De acordo em diante, escravo do pecado e das suas concupiscências, tornou-se o homem velho que deve morrer, o homem novo recriado em Cristo, que é a imagem de Deus. Reencontra a retidão, primeiro atinge o verdadeiro conhecimento moral. Aí não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, livre, mas escrito é tudo o que temos. Então aqui Paulo fala sobre que o evangelho nós não temos diferença. Não existe mais judeus, não existe mais gentil, não existe mais escravo, não existe mais senhor. Somos todos de Cristo. Na nova ordem, desaparecem as distinções de raça, religião, cultura e classe social que dividem o gênero humano desde a queda. Refaça-se a unidade em Cristo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistai-vos de sentimento de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando vós uns aos outros e perdoando vós mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas sobre tudo isso revestis da caridade, que é o vínculo da perfeição, e reúne-se vossos corações a paz de Cristo, ao qual foste chamados em um só corpo, e sedes agraciados. A palavra de Cristo habita em vós ricamente, como toda sabedoria, ensinai e admonestai-vos uns aos outros em ação de graças a Deus, entrorem vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. Trata-se indubitavelmente de improvisações carismáticas surgidas pelo Espírito durante as assembleias litúrgicas. E tudo o que fizestes de palavra ou ação, fazei em nome do Senhor Jesus, pois ele dando graças a Deus, o Pai. Preceitos particulares de moral doméstica. Preceito muito simples da moral comum que Paulo cristianiza pela simples forma no Senhor, que aqui equivale à segunda vida cristã. A elaboração cristã é mais desenvolvida. Então, se você gostou desse tema, leia Éfesos 5:21. Vós, mulheres, submetei-vos aos maridos, como convém no Senhor. Marido, amai-vos a vossas
mulheres, e não as trateis com mau humor. Aqui está um dos versículos mais mal utilizados ultimamente, que é a relação de homem e mulher no casamento. Então a mulher deve ser submissa ao seu marido que a ama, não a qualquer um. E nós homens temos que tratá-la bem, como fala Paulo. Não trateis com mau humor. E submissão, como finalmente as pessoas estão explicando, é estar sobre a mesma missão. As pessoas perderam. Sob é abaixo. Missão. Então, a missão do homem é prover, prover, é amar. E da mulher é aceitar essa missão. Você não se casou com alguém por... Infelizmente... Deixa eu pensar melhor, deixa eu ver. Pessoas acabam casando por não conhecer muito bem a pessoa. Então, no namoro, conheça a pessoa antes de casar. O namoro cristão tem um objetivo, que é responder uma pergunta. A pergunta é: eu me casaria com essa pessoa? Então, eu acho que em 1 ano, no máximo 2, você consegue responder essa pergunta. Mas tenha esse objetivo com o namoro: conhecer a pessoa e ver se eu me casaria com ela. Aí vocês estarão numa mesma missão. Então, e aqui nós temos: filhos, obedecei a vossos pais em tudo, por isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que eles não desanimem. Então aqui é sempre uma relação... como é uma relação... Deixa eu pensar na palavra mais correta. Uma relação... recíproca. Essa era a palavra que eu estava procurando. Relação recíproca. Então, a mulher tem que amar, o homem tem que amar e a mulher se submeter. Os filhos têm que obedecer os pais, mas os pais precisam não irritar os seus filhos. E aqui Paulo também fala sobre relação de servo e senhor. Servo, obedecei em tudo os senhores dessa vida, não quando vigiados para agradar aos homens, mas em simplicidade do coração, em temor ao Senhor. Cristo, único e verdadeiro Senhor, o mesmo termo em grego dos patrões, assim como servos. Então nós temos que obedecer os nossos... Nós não temos mais servos e mais... Mas trazendo para uma linguagem mais moderna, mais contemporânea, seria o seu chefe. Então aprenda, respeite o seu chefe. Chefe, respeite os seus subordinados. Seja um bom líder. E faça isso tudo ao Senhor. Em tudo que fizeste, põe a vossa alma como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como seus herdeiros. É o que eu estou fazendo. Quando você estiver fazendo uma coisa, faça para Jesus, não faça para o seu chefe, para o seu marido, para quem você estiver fazendo essa função. Pense que você está fazendo para Jesus. Não. É Cristo o Senhor a quem servis. Quem faz injustiça receberá de volta a injustiça. E isso não há acepção das pessoas. Senhor, e dai a vós o justo e equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Então aqui, Paulo fala sobre a importância de nós termos relações recíprocas, de homem com a mulher, do filho com o pai e do servo com o seu Senhor. Então, a reciprocidade é a chave dessas relações. E é com isso, com essa reflexão, que eu termino a live de hoje. Agradeço a todos que assistiram. Amanhã, nesse mesmo horário, entre 7 e 8 horas, eu volto com mais uma live de leitura bíblica.
ter um ótimo domingo, uma ótima semana e até amanhã. Tchau, tchau.